diferente do outro. Agora, se eu quero conhecer cavalos, você acha que eu tenho que estudar todos os cavalos? Cavalo por cavalo, cavalo no mundo inteiro? Não, né, cara? Eu preciso só estudar diretamente a ideia universal. Porque ao estudar a ideia universal de cavalo, eu vou ter acesso a todo o conhecimento sobre isso. Já que para Platão é esse arquétipo, essa ideia universal que deu origem aos cavalos. É como assim, eu vou dar uma explicação infantil, mas assim, ó, é como se o cavalo, esse arquétipo de cavalo, fosse uma forma de biscoito. Tá? E você enche com a massa e faz vários biscoitos no mesmo formato. Mas na hora de assar, cada um sai diferente. Alguns biscoitos crescem mais, outros menos. São diferentes. Mas, apesar de todos ficarem um pouquinho diferentes, nenhum biscoito vai sair exatamente igual ao outro. Todos vieram da mesma forma. Todos vieram da ideia, tá? Não é através dos cavalos que a gente cria a ideia universal, é pelo contrário. A ideia universal, o arquétipo que existe para Platão, é o que deu origem à diversidade desse mundo. Beleza? Caminhando um pouco mais, e aí você já entendeu que para Platão, de certa maneira, nós temos a dialética platônica que, olha, quando a gente usa os sentidos, a gente está só fazendo opinião. E quando a gente quer realmente conhecer alguma coisa, a gente tem que usar a razão, o intelecto. Tá? É daí que a gente usa, é daí que a gente vai tirar a ciência. Para Platão existe a doxa e a episteme. Doxa é todo conhecimento baseado em um devir, em algo que a gente vê aqui, algo transitório. E episteme, ou ciência, é todo conhecimento que tem como raiz, que tem como base o mundo perfeito, eterno, imutável dos arquétipos, o mundo das ideias. Beleza? Ele volta lá para os dois caras que a gente viu no começo da aula e ele vai dizer, nesse sentido, Heráclito, que está falando que tudo é transitório, apesar da filosofia dele estar certa, ele está falando do mundo físico, ainda é opinião, tá? Quem está fazendo ciência aqui é Parmênides. Beleza? Vamos lá, então. Se você entendeu isso, agora sim dá para me explicar facinho, facinho a teoria do mundo das ideias, né? A teoria do mundo das ideias, a teoria do mundo das ideias através do mito da caverna. Dá para explicar fácil agora? Você provavelmente já viu esse mito, muitos professores de filosofia trabalham na sala de aula, no ensino médio e tudo. Só que assim, vamos interpretar o mito da maneira exatamente correta, platônica. O mito é simples. Imagine que tem um grupo aí, ó, totalmente um grupo de pessoas totalmente acorrentado, olhando para a parede de uma caverna. Por que nasceu esse mito? Quem que inventou esse mito, né? Platão. Por quê? Porque ele estava explicando a teoria das ideias e as pessoas não estavam entendendo. Exatamente como você agora está nessa aula. Poxa, difícil entender isso aí. As pessoas diziam, algumas diziam, olha, eu estou entendendo, mas não acredito. Isso aí não faz sentido para mim. Platão vai dizer, claro que não faz sentido. Porque, na verdade, você nunca viu outra realidade além dessa. E aí é por causa disso que ele cria o mito, tá? E aí, vamos lá. Imagine um grupo de homens acorrentados, com os pés, cabeças, pescoço acorrentado, a vida inteira olhando para a parede de uma caverna. Essa parede, ela reflete a luz de uma fogueira que está atrás deles. Essa luz da fogueira projeta essa luz e entre a fogueira e as costas dos caras acorrentados passa pessoas, coisas, formas de animais. Ao passar, eles projetam as sombras na parede. Como esses caras na caverna nunca viram nada a não ser as sombras, não é natural que eles achem que essa sombra é a última realidade, a única realidade? Com certeza, é o natural. Eles acreditarem que essas sombras são a única realidade possível, tá? Até que um dia, um desses caras se liberta, sai da caverna, sai por aí, e pela primeira vez, primeiro que quando ele sai da caverna, ele quase fica cego, pela primeira vez ele vê a luz do sol, e ao sair da caverna, ele pela primeira vez vai ver não a sombra de uma árvore, mas uma árvore, com a textura, a profundidade, as cores. Ele vai ver não a sombra de um cavalo, mas um cavalo. Quando esse cara volta, por uma questão ética até, ele volta
para a caverna, para avisar os caras que estão ali na caverna, qual você acha que é a reação dos caras da caverna? Qual você acha? A primeira reação deles é ridicularizar. Dizer, claro que não. O cara começa a dizer, olha, esse mundo aqui, ó, que vocês estão, essa caverna é falsa. Eles vão dizer, não, claro que não. Você você tá viajando, não existe nada além disso aqui. Isso aqui que é real. Você está falando do quê? Isso aí que você está falando nem faz sentido pra gente. O cara vai insistir, até que eles ficam bravos, tá? Pelo menos é essa história que Platão vai contar. Eles ficam irritados com alguém, tentando ali, de certa maneira, tirar eles da ignorância e mostrando para eles que a vida deles, de certa maneira, está sendo uma vida de ignorância até então. E é a partir daí que Platão está tentando explicar para nós que os filósofos, ele, no caso, Sócrates, estão tentando tirar a gente da ignorância. Estão tentando fazer a gente sair da ignorância dos sentidos. Acreditar que esse mundo aqui é o mundo verdadeiro. Tá? É a partir daí que Platão está tentando mostrar, a partir do mundo das ideias, da alegoria do mundo das ideias, do mito do mundo da caverna, que ele está fazendo essa relação com o mundo das ideias. E está tentando mostrar para nós, para todos nós, que esse mundo aqui é a caverna. Esse mundo, isso que você olha à sua volta, isso aqui é a caverna para Platão. Se você entendeu isso, você pode se perguntar, mas como que ele tem certeza disso? Segundo Platão, até você tem certeza disso, porque você já esteve no mundo das ideias. Aí a coisa fica meio espiritual, né? Porque Platão vai dizer assim, que a sua alma, ela já carrega dentro de si informações do mundo das ideias. Você já esteve lá. É lá que você estava antes de você nascer, no mundo das ideias. É para lá que você vai depois que você morrer. Ele chega até a contar o mito de Er, explicar como seria, né, um pastor de ovelhas teria morrido e voltado, teve uma experiência de quase morte e contou como é lá, tá? Tem julgamento, céu, inferno. É muito interessante que há 2.500 anos atrás Platão tenha contado isso. Platão então diz que nossa alma já carrega isso. E quando ele fala da nossa alma, Platão vai falar das 3 partes da nossa alma. É interessante, cara, você parar para analisar o seguinte: a sua alma não é só intelecto, só razão. Para Platão, é como se fosse uma carruagem puxada por 2 cavalos. Quem é o carroceiro? A carruagem seria seu próprio corpo, né? Quem é o carroceiro? O carroceiro, aquele que guia aí, ó, a carruagem, é o intelecto, pelo menos deve ser o intelecto, né? Nós temos aí 2 cavalos puxando. Um é a emoção, a vontade, a cólera, ele chama de alma irascível, e a outra parte da nossa alma é os desejos, os apetites. Tá? Essas 3 coisas juntas representa quem nós somos. É interessante separar para analisar que quando você acorda de manhã num dia de trabalho, numa segunda-feira, esses 2 cavalos aqui não querem se mexer, cara. Mas é esse cavalo aqui que dá a chicotada e fala, vamos lá, tem que estudar, tem que fazer as coisas, tem que se preparar, o concurso está chegando, tem que cumprir horário, se você estiver trabalhando aí. É a parte aqui, ó, o carroceiro que dá as chicotadas e faz esses cavalos caminharem, tá? Esses cavalos são que puxam a gente. Algumas pessoas têm um cavalo da emoção mais forte. São pessoas que a emoção é que dita. Ela estuda o que emociona ela. Ela vai atrás de uma profissão porque emocionalmente ela quer aquilo, sabe? Tem pessoas não, que é o desejo, né? O apetite, as coisas sensoriais. Platão vai dizer, são pessoas que, por exemplo, vão estudar muito para um concurso porque, claro, querem ganhar o dinheiro que o concurso pode te dar para ele. E assim, o conforto que isso pode dar e tudo mais. Não importa muito a questão emocional, importa a questão dos desejos. Pessoas muito apaixonadas também, né? Há um perigo, se você deixar qualquer um desses 2 cavalos dominar a sua vida, para Platão, um perigo, cara. Tá? Mas os 3 são importantes. Não adianta ter só o intelecto e todo dia dizer tem que estudar, e não mexer esses 2 cavalos aqui, não alimentar eles.
Não adianta. Você vai chicotear, 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 mas se esses cavalos não estiverem também bem alimentados, tá? Se você não estiver emocionalmente envolvido com um projeto da sua vida, se você não estiver envolvido no sentido da esperança de um futuro melhor para você, provavelmente você não vai caminhar. Estou dando esses exemplos para você entender do que Platão está falando. Mas, professor, não é sobre política, por que você está falando disso? Porque isso é a base da política platônica, tá? Esses 3 aspectos da alma aqui. Platão vai criar sua teoria política nas 3 partes da alma. Primeira coisa que você tem que entender. Platão já vai começar aqui, ó, dando um tapa na cara, tá? De todos nós, porque Platão vai dizer assim: qual que é o preço que a gente paga pela nossa ignorância? Olha, quando você não sabe nada de mecânica de carros, você paga por isso, porque quando o seu carro estragar, você vai ter que pagar para alguém consertar o seu carro. Você paga pela sua ignorância. Quando você não sabe nada de questões elétricas e der um curto-circuito na sua casa, você vai ter que pagar um eletricista para fazer isso. Você paga pela sua ignorância. Agora, se tem uma coisa que você paga caro, se você for ignorante, é na política. Olha o tapa na cara que eu falei. O preço que os homens de bem pagam pela indiferença aos assuntos políticos é serem governados pelos maus. Meu amigo, se você é daqueles que votam em vereador, mas nem sabe o que faz um vereador, você vai pagar caro por essa ignorância. Todo mundo vai pagar, tá? Caríssimo. Para Platão é imprescindível a gente começar de alguma maneira a entender mais filosofia, política, estudar política. Platão, para introduzir aqui o pensamento político de Platão, Platão tem quase todo o pensamento dele político nessa obra aqui, ó, a obra A República de Platão. Eu nem preciso gastar muita saliva aqui falando o quanto essa obra é importante. Só pelo título você deve imaginar o quanto essa obra é importante para o pensamento ocidental, né? Até hoje a gente vive aí numa república. Nessa obra, Platão vai contar passo a passo como que a gente faz para ter uma cidade perfeita, uma cidade ideal, aonde todo mundo faz o que gosta de fazer, aonde todo mundo tem seu lugar na sociedade, não há desigualdade de classes, tá? Não há desigualdade social, pobreza, riqueza, onde os governantes são justos e aonde tudo caminha corretamente. É interessante como que ele vai fazer isso, professor. Primeira coisa, Platão é um filósofo extremamente antidemocrático. A primeira coisa que ele vai fazer é criticar a democracia ateniense. Para Platão, meu amigo, democracia é o pior sistema político possível. Por que que democracia é o pior sistema político possível, cara? Porque democracia dá poder para os ignorantes. Democracia dá poder para todos, inclusive aqueles que não entendem nada de política. Olha, Platão diria assim: democracia não funciona. É um sistema onde você vota no cara que fala mais bonito. Você vota no melhor marqueteiro. Sem falar que na prática a democracia é um sistema, ó, a frase de Platão aqui, ó. Democracia, meu amigo, é um sistema déspota. É um sistema de despotismo. Democracia sempre vira poder de uma família ou outra. De alguma maneira sempre acaba fazendo uma concentração de poder em algumas famílias políticas, em alguns coronéis. Se é assim hoje, era assim na época dele. A grande mágoa que Platão tem com a democracia, primeiro, a grande mágoa que Platão tem com a democracia é porque a democracia matou Sócrates. Entenda que a democracia matou o cara que Platão mais admirou na vida dele. Democracia matou o professor dele. É assim que Platão vai ver. Então, assim, a democracia não é um bom sistema. Se eu tentar provar para você, Platão tentando provar, eu tentando provar, por que a democracia não é um bom sistema? Ele vai dar vários exemplos. Ele vai dar, por exemplo, o exemplo do navio. Se você é dono de um navio, você tem um conjunto de marinheiros, tá? Entre esses marinheiros,
você tem um ou outro que é muito popular, todo mundo gosta dele. E você tem outros que não são populares, tá? Mas entendem mais de navegação. E você tem o capitão do barco. O que você vai fazer? O que você acha que é o mais correto? Abrir para uma votação? Quem você acha que vai ganhar? Provavelmente o mais popular ali. E o navio no meio do mar, numa tempestade. Porque Platão vai dizer, isso é a cidade. É um navio no meio do mar de uma tempestade. Você tem que aprender a lidar com isso. Como que você abre para votação? Você acha que isso vai dar certo? Não, né? Aí você vai dizer, não, eu não abro para votação. Aí que está a questão, cara. Platão vai dizer que isso é uma hipocrisia da nossa parte. Vamos dar um outro exemplo mais atual. Você é dono de uma padaria muito grande, que faz os pães e tudo mais. Você tem 60 funcionários, cara. E você vai viajar e tem que deixar alguém como gerenciador, governador, alguém ali que vai gerenciar toda a estrutura, entrada, saída de alimentos, o que está vencido, o que tem trocado as prateleiras, como fazer o pão, a hora, tudo. Salário, você vai deixar alguém à frente de tudo isso. O que você faz? Tem 60 funcionários. Você faz uma votação entre eles para se eleger democraticamente aquele que vai ser o gerente? Acho que não, né? Então o que você faz? Você escolhe o mais preparado, o mais apto. Platão vai dizer, se você não acredita na democracia, se você não usa a democracia para as pequenas coisas, como que você acha que a democracia vai dar certo para um Estado? Claro que não vai dar, tá? Quem tem que comandar é o mais sábio, o mais inteligente. Aí você está entendendo, o rei filósofo é o que estudou mais para isso. Vamos chegar lá para entender exatamente do que Platão está falando aqui. Depois de todos esses textos vocês vão ter acesso aí na parte do material didático, tá? Que é colocado para vocês. Aí vocês têm acesso a cada uma das partes aqui. Bom, Platão vai dizer, porque primeiro assim, alguém pode dizer, então Platão acredita o quê, professor? Se não é na democracia, ele é um ditador, ele acredita na ditadura do filósofo? Não é bem isso, apesar de ser um totalitarismo, uma visão de poder concentrado, não é bem isso. Para entender Platão, entenda que para Platão a cidade é como um corpo. Tá? Tem as partes das pernas, dos braços, dos pés, que são a parte que sustenta a cidade, que sacia as necessidades da cidade. Tem a parte do tronco, a parte da fortaleza, que para ele é o que mantém a ordem, os policiais, soldados, guardiões. E tem a parte da cabeça, que é que deve governar, comandar, os juízes devem julgar. A cidade tem que estar organizada como um corpo. Mas como que a gente vai saber quem vai fazer o quê se não é através de votação? Como que a gente vai escolher os nossos governantes se não é através de votação? Para Platão é meio uma questão de educação. Isso mesmo, de paideia. É através da educação que a gente vai organizar isso. Lembra que para Platão está tudo dentro de você, está tudo na sua alma. Você já trouxe isso do mundo das ideias. Como você já trouxe esse conhecimento do mundo das ideias, Platão vai dizer que cada um tem já uma alma direcionada a algo. Primeiro que a educação, para Platão, o primeiro estágio da educação não é ensinar muita coisa. A criança já tem dentro dela, você tem que não atrapalhar. Você tem que, de alguma maneira, deixar que a criança exerça, demonstre o que ela nasceu para fazer, o que ela gosta de fazer. Após uma certa idade, primeiro que quando é criança a gente já começa a perceber, né? Platão vai dizer, por exemplo, há um grupo de crianças que desde pequena gosta de brincar de briga. São crianças mais corajosas e a principal virtude da alma delas é a coragem. Essa criança está demonstrando que ela vai ser provavelmente o quê? Um guardião, um guerreiro, um policial, um soldado da época. Ela já tem na alma dela isso como principal tendência, virtude. Há um outro grupo de crianças que desde pequeno mostra que gosta de mexer com a terra, outros gostam de mexer com artes manuais, brincar de casinha, fazer coisas. Esses já estão provando desde pequeno que, na verdade, eles nasceram para ser artesãos, comerciantes, agricultores, ou seja, para ser os trabalhadores, porque eles têm uma alma mais ligada ao apetite, ao sensorial, enquanto
os guardiões têm mais uma alma ligada lá à cólera, à coragem, à parte das emoções. E há crianças que desde pequeno vão mostrar que nasceram para ser filósofos, sabe? São crianças mais profundas, com questões mais profundas, que buscam, estudam mais. Essas crianças estão mostrando que elas podem ser os futuros governantes. Mas como que a gente vai equalizar as coisas? Primeiro, Platão vai dizer, para isso existir uma estrutura dessa, e para a gente realmente ter uma igualdade social, a gente tem que acabar com duas coisas. A propriedade privada, isso mesmo, Platão vai dizer que a propriedade privada gera desigualdade. Assim como depois Rousseau vai falar disso. E Platão vai dizer que uma das principais causas da desigualdade, das intrigas sociais é a família. Isso mesmo, cara, a família. A família, para Platão, é o que faz a gente sair de casa e não ver o resto da comunidade, né? Você vê, você está na sua cidade aí, meu amigo, você não se vê como parte da comunidade, da cidade. Claro que não. Você tem a sua família. O resto são só outras pessoas, mas não são seus irmãos de verdade. Pessoas que você, né, de certa maneira, tem que ajudar. Claro que não. A gente tem essa separação do resto por causa da família. Então Platão propõe acabar com a família. Como isso? Para ele, os casamentos deveriam ser rotativos. Isso mesmo, né? O casamento é uma loucura, né? A ideia do casamento ser rotativo e trocando de casal para ninguém saber quem é filho de quem. Pois é. A educação, ela teria que ser dada pelo Estado. Quem vai criar o filho? Quem que vai criar esse filho? O Estado e não a família. Assim, imagine se eu tivesse sido criado sem pais específicos e pelo Estado. Você concorda comigo que, apesar da ideia ser totalmente louca, a ideia faz sentido. Se você fosse criado pelo Estado, provavelmente você não veria as outras pessoas como inimigos. Você veria as pessoas como irmãos. Para Platão, então, para a gente entrar num sistema de educação totalmente igualitário, onde você não vai dar nenhum privilégio porque é filho seu e nada disso, a gente tem que acabar com a família e com a propriedade privada. Sendo assim, aí sim, o Estado vai desde criança criar ali aquelas crianças, né? Meio redundante, mas assim, desde pequenininho é o Estado que vai criar, não a família. Sendo assim, a gente vai desde pequenininho percebendo a aptidão sem dar privilégio a nenhuma dessas crianças. Quando chegar aos 20 anos, vai ter uns que vai falar assim, olha, cansei de estudar, não dá mais, estou assim já exausto e tal. É essas crianças, essas já com 20 anos, essas que estão mostrando que elas não servem para ser filósofos. Elas servem para ser agricultores, vendedores e tudo mais, mas não filósofos. Algumas vão continuar o estudo até os 30 anos. E desses que chegaram aos 30, a gente vai separar aqueles que já estão mostrando dentro de si que nasceram para ser guardiões, policiais da época. E há algumas dessas pessoas mais especiais, que têm uma alma mais ligada, ao intelecto, à filosofia, que vão ser preparadas até os 50 anos, isso mesmo, cara, até os 50 anos estudando economia, estudando como funciona a sociedade. Depois dos 50 anos, dentro do grupo de pessoas, um deles vai mostrar que não é só o mais sábio, um deles vai mostrar que é o mais honesto também. Você vê uma sociedade perfeita? Por quê perfeita? Porque é uma sociedade onde não há desigualdade, não há propriedade privada, então assim, não há nenhuma disputa por bens. Cada um faz o que está mais apto a fazer, não há divisão de classes. E quem vai governar? Meu amigo, se esse cara ficou do 0 até os 50 anos sendo vigiado, estudado, ensinando para ele coisas, quando chega aos 50 anos, os professores vão saber exatamente qual deles ali é o mais honesto, o mais sábio, e vão dar o poder para esse cara. E assim depois passar para outro. Ou seja, o reinado não vai ser por herança genética, por filhos, não. O reinado vai ser para os mais sábios, os mais honestos, os mais virtuosos. Esse rei nem vai ter poderes no sentido de dinheiro, nada disso, tá? Os reis vão andar, se eles são realmente filósofos, eles vão andar como
mendigos, cara. Vão andar por aí, eles são reis, eles é que sabem o que é mais sábio, mas eles não vão ter nenhum poder no sentido de riqueza, ouro, nada disso, tá? Beleza? Essa seria a cidade perfeita. A justificativa de Platão é simples. A justificativa de Platão é: se nós temos que ter uma vida digna. Quem que sabe o que é uma vida digna, tá? Aqueles que estudam ética e filosofia e moral, aqueles que realmente estudam o que é a felicidade, uma vida honrada. Quem são esses? Quem são aqueles que realmente estudam isso? Os filósofos. Eles têm mais habilidade, eles estudam isso. E como eles vão estudar isso a vida inteira, eles têm que ter o poder político. Platão vai concluir: até que os sejam reis, a cidade jamais será salva. Você pode pensar, Platão está legislando em favor dele mesmo. Não, meu amigo, entenda. Platão não quer ser rei, até porque ele não foi desde criança preparado para isso. Tá? Entendemos aqui a filosofia de Platão e focado na política de Platão. Beleza? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai falar da filosofia política de Aristóteles. Vamos falar um pouquinho da filosofia dele como um todo e focar na visão política de Aristóteles. Espero que tenha me acompanhado, que tenha gostado da aula. Fica com Deus, bons estudos e tchau. Clique lá